Meu colega Delcino Magalhães, estamos aqui no Festival Holístico em Porto Alegre, no Hotel Plaza São Rafael, um evento lindo, tem estandes, palestrantes maravilhosos. A gente está muito feliz, né, por mais uma palestra. É uma energia muito bonita, muito positiva, muito linda. Estou realmente muito satisfeito, muito feliz. Falando sempre de TFT. Terapia do Campo do Pensamento. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Eu acho que a gente começou lá na casa da Mara Quintana e a gente continua acompanhando a Alessandra nesse movimento fantástico que é uma onda positiva que veio para ficar, fazendo a diferença nas nossas vidas. É uma honra estar aqui de novo no Festival Holístico. Obrigada pela presença de vocês. Então, nós vamos nos apresentar brevemente, para quem não nos conhece, né? Eu sou Letícia Wolff, terapeuta da Terapia do Campo do Pensamento, o TFT, tá? Especialista, assim como o Delcino, nós fizemos os 3 níveis de formação do TFT. Também sou terapeuta de barras de Access e com processos corporais de Access também para emagrecimento e para raiva, liberar raiva. Sou terapeuta de Reiki, PNL, programação neurolinguística, fitoenergética. Também facilito workshops junto com o Delcino, né, sobre TFT, Terapia do Campo do Pensamento. E agora eu tô com uma sala de atendimento que também oferece espaço para os terapeutas usarem e para fazer cursos, né? O Delcino vai fazer Reiki lá na sala em julho, vai fazer a formação de Reiki. Também sou licenciada em letras, licenciada em teatro, fui professora por mais de 13 anos. Eu sou o Delcino Magalhães, terapeuta holístico, especialista em TFT nível avançado, que nem a Lê. Nós somos 13 no estado, no Rio Grande do Sul. São Paulo, Rio e Brasília tem bem mais terapeutas. Aqui no Sul, nesse nível avançado, só tem eu, a Lê e mais uma outra em Distância Velha, se não me engano. Também sou ministro do movimento, mestre em terapia Reiki, cursos e formação, ministro do MSA, Movimento Interno da Cena da Alma, é um movimento mundial que trabalha com a espiritualidade. Obrigada, Luciana. Facilitador de workshops também junto com a Letícia, também facilito workshops e divulgo saúde, prevenção em escolas e municípios do Vale do Caí. Diretor de uma clínica multidisciplinar com sedes em Montenegro e Itabaí. Especialista em dependência química, trabalho com grupos terapêuticos de dependência química. Pós-graduado em psicopedagogia e graduado em filosofia. Eu, antes e depois do TFT, a minha vida era e continua sendo normal, mas o TFT foi um marco diferencial que nós vamos falar agora logo. Tenho antes de nós antes, né, do TFT, da minha parte, antes do TFT, eu era uma pessoa infeliz na minha profissão, na minha vida pessoal, na família, em todas as áreas da minha vida. Por isso, eu tive depressão, compulsão alimentar, crises de ansiedade, enxaqueca, insônia, toda aquela moda de doenças eu tive antes do TFT. Depois do TFT, né, o mundo foi se abrindo para mim, na verdade a minha consciência foi se expandindo, eu busquei a formação e hoje eu sou muito realizada com o que eu faço, sou muito feliz, todas as áreas da minha vida expandindo, assim, muita gratidão, né, por todas as áreas da minha vida. Então, basicamente, eu trabalhei por muitos anos em ambientes corporativos, então estressante. Todo mundo trabalha em ambientes, e o meu era muito estressante. E eu não estava realizado, não estava feliz, não estava contente. Então eu, paralelamente, me preparei para parar com o ambiente corporativo e seguir fazendo aquilo que eu gostava. Mas eu nunca imaginava que eu fosse trabalhar com terapia e muito menos falar workshops e falar em público, porque eu tinha pavor dessa área. Com o TFT eu superei e hoje eu também faço isso, trabalho com clínica, trabalho com atendimento e me sinto plenamente realizado e feliz, fazendo aquilo que gosto.
Então, o que nós trouxemos para vocês, nós vamos explicar um pouquinho o que é o TFT, a terapia do campo do pensamento, mas com essa nossa história, o que nós queremos passar é a importância da saúde e das terapias na nossa vida, né? Perfeito. Eu trabalho com a saúde, pessoal. Então, eu trabalho em um posto de saúde, trabalho em escolas, tenho uma equipe que trabalha em vários postos de saúde. O sistema de saúde hoje no Brasil, no país, no mundo, o nosso país aqui é muito deficitário. Ele trata sempre o efeito, é medicação, é estresse, e as terapias holísticas vêm para se somar, porque está muito focado na prevenção, no autocuidado, no autoconhecimento. Nós, como terapeutas, além de acolher, além de ajudar, além de curar, sim, muitas vezes, a gente prepara as pessoas e ajuda as pessoas a se descobrirem. É o meu propósito de vida, ajudar as pessoas a elas descobrirem o que é bom e o que é ruim para elas. E o bom é fazer aquilo que lhe dá prazer, ter saúde, qualidade de vida, ter equilíbrio. E isso cada um é que sabe. Não tem terapeuta, não tem médico, não tem ninguém. As pessoas têm que aprender elas a descobrirem o que fazem elas felizes. Então, é que nós, a partir disso, né, que realmente nós conseguimos transformações na nossa vida, né? Os profissionais, os médicos, os terapeutas, eles nos auxiliam em um caminho. Mas pessoalmente, nós só acreditamos numa verdadeira transformação na vida quando a gente encontra esse poder dentro da gente. E praticando, exercitando. Não é só nós vindo aqui, né? Nós também somos estudiosos, então assistir palestras, assistir vídeos no YouTube, comprar cursos, estudar. Ótimo! Mas a gente tem que dar um passo além e é praticar tudo isso que a gente aprende, né? Não é só a teoria é linda, adoro. Mas realmente a gente se transforma quando a gente coloca em prática. E daí a importância, né, das terapias holísticas e naturais, que os encontros holísticos também nos trazem essa oportunidade, tanto para vocês quanto para nós, né, de estarmos aqui colocando o nosso trabalho. E de vocês também, acredito que tem terapeutas aqui, cada um, né, procurando o seu caminho. Então com muita gratidão e muita honra que nós celebramos esse momento, a Alessandra, a família dela, que faz todo esse movimento, né? Então, é com uma gratidão muito grande que nós estamos aqui. E também, né, claro que a gente vai agradecer, pelo menos vibrar na gratidão pela Elaine Ourives, que vai estar mais tarde, né? Quem vai participar do workshop. Vocês conhecem a Elaine Ourives? Quem conhece? Ah, tá. Legal, bastante gente. Então, é a grande estrela, né, do Festival Holístico. E o que tem a ver, né, a Elaine Ourives com o que a gente vai trazer? Tudo a ver, tá? O TFT tem tudo a ver com o trabalho da Elaine Ourives. O TFT foi a técnica que mudou a nossa vida. TFT, terapia do campo do pensamento, a sigla em inglês, tá? Então, cada experiência, cada coisa que acontece na nossa vida tem um registro no campo do pensamento. E o TFT simplesmente age nesse registro, dissolvendo esses bloqueios. A gente vai falar um pouquinho mais logo à frente. Isso. Então, o EFT, Emotional Freedom Techniques, técnica de libertação emocional, é a técnica que a Elaine usa, ela inclusive criou, né, a técnica Hertz, né, tocando nos pontos do EFT. O EFT, ele é uma derivação, né, do TFT, que é a técnica que precisa da formação que nós fizemos, tá? Então, o TFT, para quem não sabe, a terapia do campo do pensamento, é o que originou o EFT, utilizado também pela Elaine Ourives e por outros profissionais. O TFT, EFT, tá aqui, ó. Emotional Freedom Techniques, técnica de libertação emocional, utilizado pela Elaine, tá? O EFT deriva do TFT. As duas técnicas são fantásticas, mas o EFT aqui no Sul é muito mais conhecido. Mas no centro de São Paulo, no Rio, Brasília, no centro do país, o TFT é bem mais divulgado. Mas o EFT deriva do TFT, tá? E o EFT tem uma sequência única,
o EFT, aonde tu vai tratando os sintomas e tu vai encontrando os pontos de bloqueios. O TFT, ele tem uma sequência para cada problema. Uma para insônia, uma para dor, uma para ansiedade, uma para medos. São 30 e quase 40 sequências diferentes. Então, o EFT é a sequência de pontos, né, com toques, que serve para qualquer questão. E também depende do comando que a pessoa vai usar, né, nos pontos, tá? Então, o que é uma sequência de pontos para quem não conhece, tá? Os pontos, eles são terminais de meridianos de energia. Quando acionados, dissolvem cargas negativas relacionadas a emoções e pensamentos. Meridianos de energia, todos nós temos, acreditando ou não. Aí a terapia do campo do pensamento, né? O pensamento também é energia que pode bloquear esses meridianos de energia. Por isso, usar os toques, esses pontos, né? Nos terminais desses meridianos para dissolver o pensamento ou emoção negativa. Os meridianos são os canais por onde essa energia passa, por onde essa energia percorre. Então, os mesmos meridianos da acupuntura tradicional de agulhas. A grande diferença é que na acupuntura tradicional, tu coloca as agulhinhas e fica lá 40 minutos, meia hora numa maca, recebendo aquele impulso para tratar aquele problema. No TFT, a gente usa no consultório, trabalha com a pessoa e ela leva para casa e pode se auto-aplicar. Essa é a grande diferença. Inclusive, onde eu atendo, eu tenho parcerias com acupunturistas tradicionais que me mandam pacientes, porque eles reclamam que eles saem dali bem, mas depois tem que voltar de novo, e às vezes demora, então uma consulta e outra, e o EFT complementa isso. É o mesmo processo, só que nós estimulamos com toques. E daí no caso, o terapeuta não precisa necessariamente tocar na pessoa, é auto-aplicável. O terapeuta só guia a pessoa em determinados pontos. No caso do TFT, são muitas sequências de pontos, né? Então, o terapeuta, ele guia a pessoa e pode, inclusive, mandar a pessoa para casa, né? Eu, professora, dou tema de casa sempre, para acelerar o processo de tratamento. Olha, em casa tu vai fazer essa sequência de pontos aqui, para ir acelerando, né, o processo. E é claro que a acupuntura tradicional é fantástica, eu mesmo faço às vezes, porque é gostoso ficar numa maca lá 40 minutos, recebendo uma musiquinha, recebendo aqueles impulsos. Então, também tem a questão do cuidado, né? Então, eu recomendo também, a acupuntura tradicional é muito bem recebida. Então, os toques, para quem não conhece, né, são de intensidade média em determinadas partes do corpo que a pessoa se auto-aplica, tá? Com a ponta dos dedos. A sequência, pessoal, ela tem uma sequência lógica, tá? Então, por exemplo, para a sequência de dor, vai ser 3 pontinhos. E é importante seguir aquela sequência. É como se fosse um código de um cadeado, números de um e-mail, a conta bancária. Eu dou o exemplo da conta bancária que eu acho fantástica. Tá? Tu bota o cartão na maquininha e bota a senha, sai dinheiro, certo? Se tiver dinheiro, é claro. Né? Se não tiver, não vai sair. Só que nessa sequência aqui sempre vai ter saldo. Então tu vai aplicar a sequência e tu vai liberar aquela energia à tua disposição. O Reiki trabalha com isso também. O Reiki trabalha com símbolos, né? Então, quando tu aciona o símbolo, tu aciona a energia do universo que está sempre à disposição. No caso do TFT, tu aciona um comando que percorre os teus meridianos, vai lá no teu cérebro, onde está o registro negativo, e dissolve, liberando o caminho, liberando aquela energia positiva. Vamos dar um exemplo para eles? Sim. Para elas também? Exemplo para eles e para elas. Exemplo de sequência específica de terapia do campo do pensamento TFT pode ser o de dor, isso, que é a sequência menor, digamos assim. Então assim, tá? pessoal, dor são 3 pontinhos apenas, certo? 3 pontinhos apenas. Ele vai, se a dor for emocional, ele vai aliviar a dor com certeza. Se ela for física, porque eu sempre dou esse exemplo porque é muito importante, tá? Se eu cortei o dedo, eu quebrei uma perna, quebrei o braço, vai doer, né? A terapia vai ajudar, mas eu vou ter que fazer outras coisas para eliminar aquele... Vou ter que ir no médico, vou ter que tratar, eu vou ter que estancar o sangue, sei lá eu. Mas eu posso fazer o exercício para aliviar a dor. Se ela for emocional,
Então, por exemplo, eu estou com dor de cabeça, tá? Antes de tomar um comprimido, faço o teste, faço um exercício, tá? É esse pontinho aqui, ó. De 6 a 10 batidas, nesse pontinho aqui. O segundo ponto é o único ponto no TFT que se bate mais vezes. Aqui é de 6 a 10, tá? Aqui atrás, bem atrás da mão, que é o ponto da dor. Entre o minguinho e o anelar, essa cavidade que tem aqui. Aqui tu fica 20 segundos batendo ou 50 batidinhas. É o único ponto, mais embaixo, é bem aqui, ó. É o único ponto que a gente bate mais. Em cima da mão. E pensando na dor, observando a dor. É, aí, isso. Essa Pode ser dor, 2, 3 dedos. Essa dor que eu estou sentindo, a intensidade da dor. E termina, depois das 50 batidas ou 20 segundos, aqui tem o vezinho do pescoço, um dedo para baixo, para qualquer lado. Aí bate aqui nos dois, ou um só, não tem problema, 6 a 10 batidinhas. E observa como está a dor naquele momento. Ela deve baixar, com certeza. E depois, depois é só ir repetindo até sentir o alívio da dor. Se vocês quiserem que a gente passe esse material para vocês, está passando um caderno preto aí para vocês colocarem os contatos, né? Que daí vocês podem pedir, a gente dá um oi, vocês pedem o material, a gente envia, né? Bem explicadinho para vocês. Infelizmente, nosso tempo é curto, a gente não pode dar mais pontos, mas tem pontos para ansiedade, para insônia, para medos, para traumas. Eu discuti com a minha mãe, com meu pai, com meu namorado, com meu amigo lá, sei com quem for. A gente pode limpar essas emoções também, com 4 pontos. Então são ferramentas muito poderosas. Então, por que nós decidimos, eu e o Delcino, nos encontrar lá em São Paulo, fazer a formação de TFT, investir, né, bastante nessa formação, se o EFT também funciona? Eu trabalho com os dois, não é desmerecer o EFT, tá? Mas assim, qual é as peculiaridades, né, que entre o TFT e o EFT? O TFT, a terapia do campo do pensamento, precisa de formação para ser terapeuta, tá? Então, dentre as características, é que ele elimina níveis mais profundos de autossabotagem. Quando o EFT não funciona, eu parto para o TFT. Porque tem 5, 6 níveis de autossabotagem a mais do que o EFT. Então, caso o tratamento não esteja resolvendo, lá na hora do atendimento mesmo, a gente já usa pontos e comandos verbais específicos para eliminar o que precisa ser eliminado, né? E aqui tem uma coisa chamada toxinas, chamada, na minha opinião, na opinião de muitos terapeutas, é a descoberta mais importante do Dr. Roger, que criou o TFT, que é a RP, reversão psicológica. Tu faz um exercício, e até na medicina tradicional, tu toma um medicamento e não funciona, tu não cura. O remédio não tem efeito. Tu faz o exercício e não tem efeito. Por quê? Porque nós estamos com um processo revertido. Então a gente, como terapeuta, identifica o porquê está com reversão e elimina. Como é que funcionam as toxinas? Por exemplo, pode ser através de um alimento que a gente tem alergia, pode ser através de uma discussão com alguém, através de um perfume, de um sabonete, de qualquer coisa química. Medicações que nos agridam física ou emocionalmente. Então, a gente faz um exercício, a dor não passou. Opa, tem reversão. A gente testa, identifica a reversão, elimina a reversão, faz a prática, o exercício, o exercício de 3 segundos, 7 segundos, e o exercício funciona. Certo, pessoal? Então, esse é para mim a descoberta mais importante, que é tratar as toxinas. Porque as toxinas, elas geram um bloqueio, né? Não só no nosso campo físico, como no emocional, no mental. E esse bloqueio pode realmente impedir um tratamento de ter sucesso, né? De ter o resultado que a gente quer. Então, eu e o Delcino, como especialistas, né, também fazendo propaganda, a gente consegue identificar a toxina e neutralizar a toxina para que o tratamento seja mais eficaz. Neutralizar é a palavra certa, que eu tinha esquecido. E assim, pessoal, é muito comum. Por exemplo, a pessoa chega no consultório com insônia, não consigo dormir de noite. Aí tu espera, você faz uma conversa, uma anamnese, e tu descobre que ela toma muito chimarrão ou muito cafezinho. E aí tu testa, só, o teu problema é o cafezinho, é o chimarrão. Aí a decisão é dela. Entendeu? Eu quero que venha o sono. Para de tomar cafezinho, para de tomar chimarrão nesse horário, que aí é o autocuidado, o autoconhecimento, né? Então ela não precisa fazer exercício, é só tomar os cuidados. Mas é sempre a pessoa que decide. Né?
Não adianta, nós não temos esse poder de dizer, é isso que tu vai fazer, não. A gente identifica, mostra, mas a pessoa decide. Então, além disso tudo, nós estudamos o TFT também para fazer sequências específicas para cada pessoa e para cada situação, né? A gente consegue, a partir de uma técnica, acionar o inconsciente, o campo do inconsciente, que nos diz quais pontos serve também para cada pessoa e cada situação, tá? O tratamento ele é feito pelo diálogo, né? A pessoa senta conosco, na nossa frente, começa a conversar, a dizer o que está perturbando e com os pontos nós conseguimos eliminar o que está ali interferindo na vida dela. E a segunda etapa seria também utilizar pontos que acionam positivamente aquilo que a gente quer, mas depois de limpar, como diz a Elaine Orives e todos os mestres da física quântica, né? Tem que limpar, não adianta só pensar positivo às vezes, né? Visualizar. Qual é o trabalho que tem que fazer antes da faxina? A gente limpa a casa, depois decora, né? Usufrui daquela casa. Então, é através do diálogo, a partir do diálogo que a gente faz o tratamento. O reiki em conjunto com o TFT. Então a pessoa está na maca recebendo o reiki, aí em contato com a pessoa, eu uso, dependendo do que ela precisa, claro, pontos em mim, com a pessoa recebendo a energia do reiki. Então, potencializa os resultados, são fantásticos. A duração depende de cada caso. A gente vai falar agora o exemplo, depois um exemplo de cada um. A duração tem situações que tu resolve em uma sessão. 2, às vezes precisa de mais, mas depende, cada caso é um caso. Então, só para vocês terem conhecimento, quem não sabe, o TFT, a terapia do campo do pensamento, foi criada pelo Dr. Roger Callahan, psicólogo norte-americano, PhD, que faleceu, e que agora a Joanne Callahan, que também é a co-criadora da técnica, está viva. É somente com ela que a gente consegue fazer a especialização quando ela vem ao Brasil. É isso. Ela vem de 2 em 2 anos ao Brasil. E o Instituto TFT Brasil, que o Leandro Percaro fundou o Instituto, é a maior referência de TFT no Brasil, na América Latina, e são as 2 referências. Então, nós só vamos falar um caso só para exemplificar para vocês na prática, tá? Eu sempre trago casos e questões emocionais, a questão financeira, a questão de relacionamento. Mas hoje eu resolvi trazer 2 clientes com a mesma questão. Elas têm diagnóstico de fibromialgia, muitas dores. Uma delas chegou me dizendo que às vezes ela não conseguia sair da cama, com muito remédio para suportar a dor, né, no corpo. Em 2 sessões, ela diz que já está conseguindo levantar da cama, só está tomando um remédio dos 5, 6 que ela tomava. Eu também, assim como o Delcino, né? O Delcino usa o reiki, agora eu estou usando barras concomitante à terapia do campo do pensamento, então um complementa o outro, né? Barras de Access. Então, assim, em 2 sessões, ela já diminuiu praticamente quase todos os remédios, claro, com o médico estando ciente, né? A gente não recomenda parar de tomar remédio, não é a nossa área. Então, ela diz que está se sentindo melhor, já está conseguindo levantar da cama todos os dias. Uma outra cliente, por coincidência ou não, né, também veio com essa questão da fibromialgia. E ela disse que, além também de já estar sentindo alívio das dores, ela está conseguindo varrer a casa toda. Ela disse que ela não conseguia nem varrer a casa toda. Ela está sentindo muito alívio das dores, mas não o mais interessante, mas algo bem interessante é que com a terapia do campo do pensamento e a base de Access, ela se deu conta, ela falou assim, como é que ela disse? Eu estava imersa no meu mundo de dores e agora eu me dei conta de que eu posso chamar minhas amigas às vezes para conversar, de que eu posso fazer uma hidroginástica, ela já está inscrita na hidroginástica, já está fazendo, de que há mais do que este mundo de dor. Então, ou seja, né, a consciência dela se expandiu e claro que a melhora ela está vendo também, por isso a gente acredita, né, que o pensamento tem força. É muito interessante, e foi com uma criança, um menino de 3 anos de idade. Ele foi encaminhado para mim porque ele não comia nada sólido. Nada só, pão, nada, tudo líquido, tinha que moer comida, tudo, porque aos 2 anos ele teve um episódio em que ele se engasgou com um pedaço de carne, um pedaço de pão, sei lá, alguma coisa, e ele se assustou e
nunca mais ele quis comer nada. Aí ele foi a psiquiatra, foi a psicólogo, encaminhado para psicólogo, deram alta para ele, que o tempo ia resolver, e ele não comia nada sólido, com 3 anos de idade. Era um problema, porque na escola, na creche, na pré-escola, ele tinha que comer tudo liquidificado. E aí me levaram ele para mim. Aí eu atendi ele, combinei com ela uns 4 encontros, porque é criança, eu também sou psicopedagogo, trabalho com crianças, tem que montar brincadeiras com elas. E aí brincando, fazendo os exercícios, de uma forma bem lúdica. E no terceiro encontro, ela saiu dali e 2 da tarde, de noite ela me ligou, mandou para o WhatsApp uma foto dele comendo um bife, comendo arroz e feijão. E a creche mandou me agradecer, eles me agradecem até hoje. Então é fantástico, ele está com 5 aninhos hoje. E ele come de tudo, está feliz da vida, simplesmente por um trauma. Com 3 sessões. Então, a terapia do campo do pensamento também pode ser aplicada em crianças, pessoas de qualquer idade, animais. Isso, crianças e animais é um campo aberto, porque eles não têm filtro. Né? No adulto tem que conversar, fazer um trabalho de PNL até. A criança, se tu conseguir o vínculo com ela, é fantástico. E animais também, porque animais então só coloca a mão na parte que não tenha pelo, que tem menos pelo, e faz em ti os toques. Tu consegue eliminar dores, consegue eliminar estresse, fantástico. Então, o que nós queremos, resumindo assim para encerrarmos, é sempre atentar para o fato de que nós estamos pensando e sentindo o tempo todo. Inclusive, quando a gente dorme, eu gosto de falar, né? Se nós temos um pesadelo, um sonho ruim, tem pessoas que acordam, inclusive, suando, né? Com sensações físicas, a gente fica perturbado. Então, a nossa mente, ela está funcionando o tempo todo, é o papel da mente. E muitas vezes, ou algumas, a gente não consegue lidar com aqueles pensamentos insistentes que nos bloqueiam, ou a gente nem sabe o que está nos bloqueando, que a gente não está conseguindo saúde, prosperidade, um bom relacionamento, seja lá o que for, né? Então, a terapia do campo do pensamento, ela age justamente nessa vibração do pensamento, é um campo energético que às vezes nós não temos controle, porque tem a ver com o inconsciente, mais de 90% de nós e das nossas atitudes e escolhas vem do inconsciente. Então, a terapia do campo do pensamento age nesse campo, né, para realmente desbloquear. E, nossa, em inúmeros casos a gente podia falar aqui, mas só a nossa vida, por ter transformado, já é um grande exemplo, né, uma grande prova dessa terapia que transforma nossas vidas e a vida das pessoas. A minha mensagem final para vocês, pessoal, é experimentem. Tanto o TFT como o EFT, qualquer terapia, todas as pessoas que passam por aqui falando, testem, experimentem. E usem aquilo que fazem diferença para vocês, que deem resultado para vocês. Não tenha preconceito com nenhuma terapia, todas são ótimas, mas vocês vão se identificar com alguma. Testem, façam e olhem o resultado. Se for bom, vocês não estão se contaminando, não estão se drogando, estão apenas usando uma terapia natural, um exercício natural. Então experimentem e usem aquilo que façam bem para vocês. Então aqui tá, né, quem quiser entrar em contato conosco, tá os nossos contatos aqui. E por último, eu quero convidar vocês lá no meu Instagram, @LeticiaWolfTerapeuta, tá rolando um sorteio de um atendimento que eu vou dar de presente e que vai ser sorteado na live do dia 15 de junho, tá? Então, quem quiser participar do sorteio ou da live, eu vou fazer a terapia do campo do pensamento na prática, mais detalhado, com mais tempo, para vocês conhecerem melhor, tá? E o Delcino, também mestre de Reiki, lá na minha sala terapêutica em Porto Alegre, vai fazer a formação de Reiki também, quem quiser. Dia 6 de julho. Isso, quem tiver interesse, está passando o caderno aí, é só deixarem os contatos de vocês, tá bom? Obrigada, pessoal. Então, pela presença. Muito obrigado. Alessandra. Muito legal, gente. Acompanhem esse